Boa noite, amigos do YouTube. Jonathan Vieira, gravando mais um planejamento de trabalho para esse domingo, dia 18 de setembro, 18/9. Um domingo com bastante jogos, bastante partidas. Desde já peço que se inscreva no canal, que deixe seu like e, se estiver gostando do conteúdo, compartilhe para os amigos. Espero que esteja ajudando bastante vocês aí no dia a dia de trabalho, nas entradas de vocês, que possa estar dando um suporte. Primeira partida do dia que eu selecionei para trabalhar é o jogo entre Udinese e Inter. A Udinese tem um atacante, chamado Beto. Esse aqui ele marcou 4 gols nas últimas 4 partidas. Tem o Pereira, que deu 3 assistências e marcou um gol nos últimos 2 jogos. Já marcou 12 jogos na competição, tendo uma média de pelo menos 2 gols por partida. Enquanto a Inter também marcou 12 gols na competição. Uma média de 2 gols também. É uma equipe que produz bastante, tanto a Udinese quanto a Inter. Produz bastante no ataque. Então, ao meu ver, essa partida tende a ser um jogo para over 2,5 ou over 3,5, dependendo de como tiver o resultado, se a Inter estiver na frente e a Udinese se expondo. Então essa partida aí vale trabalhar no mercado de gols. Não vou dar muita atenção ao mercado de match odds, o mercado de vitórias. Vale a atenção no mercado de gols. Para mim, um over 2,5 é uma boa opção para se trabalhar nessa partida aí, tendo em vista que o mercado não vai estar pagando tão pouco. Segunda partida do dia que eu selecionei para trabalhar é o Brentford contra o Arsenal. O Brentford, jogando em casa, ele é muito forte. Vou mostrar para vocês, ele tem 2 vitórias e um empate. Já marcou 10 gols jogando em casa, sofreu apenas 3, mas é uma média de 1 gol sofrido por partida, E já o Arsenal tem uma boa campanha fora de casa, a segunda melhor, Venceu 2 e perdeu apenas 1, marcou 6 gols, sofreu 3, uma média de 2 gols por partida, E o Brentford tem um atacante, esse Ivan Toney. Vale a pena ficar atento se ele vai jogar, Porque ele já marcou 4 gols nas últimas 5 partidas. Só no último jogo ele fez um hat-trick, marcou 3 gols. Então, se ele jogar, vai ser bastante perigoso para a zaga, para a defesa do Arsenal. E do lado do Arsenal vale a pena ficar atento se vai jogar esse trio de ataque, Gabriel Jesus, o Saka e o Martinelli. E também o Martin Odegaard no meio campo, que são jogadores que o coletivo está fazendo uma bastante diferença. Está fazendo com que o Arsenal marque bastante gols. Então, ao meu ver, é uma partida boa para ficar atento no mercado de gols também. Ficar atento no mercado de ambas marcam, porque as duas equipes produzem bastante no ataque. E ficar atento à escalação se esses jogadores vão estar jogando, porque se eles jogarem, com certeza vai fazer uma grande diferença. Então fica a dica, mercado de over gols, um over 2,5 ou até um 3,5 no limite. E o mercado de ambas marcam, eu acredito que vai acontecer nesse jogo. Próxima partida que eu selecionei é o Heidenheim contra o Kaiserslautern da Bundesliga 2. São duas equipes que produzem bastante no ataque. O Heidenheim tem uma defesa mais sólida, Vou mostrar aqui para vocês. Marcou 12, mas sofreu apenas 5 gols. Enquanto o Kaiserslautern marcou 16, mas já sofreu 13 gols, sofreu bastante. Então a zaga do Heidenheim é bastante sólida, sofre menos gols. É uma partida para se buscar o mercado de over, porque
são duas equipes que produzem bastante no ataque, principalmente se o Heidenheim sair na frente, porque o Kaiserslautern já vai ter que ir mais ao ataque, né? Vai ter que se lançar mais ao ataque. E com isso o Heidenheim pode acabar ampliando na partida, marcando mais gols. Acredito eu que dá para se trabalhar também o mercado de match odds. O Heidenheim deve sair na frente, né, nessa partida e produzir mais gols, fazendo com que ele também vença a partida. Acredito então que o Heidenheim vença e que dê para trabalhar um mercado aí no máximo de um over 2,5. Próximo jogo que eu selecionei para trabalhar é o Greuther Fürth contra o Paderborn, também da Bundesliga 2. O Greuther Fürth é o último colocado na competição. Sofre uma média de 2 gols por jogo. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uma defesa que já sofreu 16 gols em 8 partidas, né? Enquanto... E não venceu, né? Não teve vitória nenhuma na competição. Empatou 4 partidas e perdeu 4. Enquanto o Paderborn é o segundo colocado, já marcou 24 gols na competição. Venceu 6 partidas, perdeu apenas uma. Então, ao meu ver, o Paderborn pode se aproveitar dessa situação meio que de desespero do Greuther Fürth e aproveitar, né, os espaços, a desorganização para marcar o primeiro gol. Aí o Paderborn marcando o primeiro gol na partida, acredito eu, se sair na frente, vai gerar um caos na defesa do Greuther Fürth, que vai ter que se lançar cada vez mais ao ataque, gerando mais espaço, onde o Paderborn pode ampliar essa partida aí e acabar até goleando, dependendo do ímpeto, né, da equipe. Ele pode acabar até goleando essa partida. Então, ao meu ver, um jogo para vitória do Paderborn, com uma odd bastante boa, né, tendo em vista que é o segundo colocado contra o 18º, contra o último, que ainda não venceu na competição. Vitória do Paderborn. E dá para se analisar também o mercado de gols, o mercado de over pelo menos 2,5 nessa partida. Próximo jogo que eu selecionei, eu não vou trabalhar esse Regensburg contra o St. Pauli, que são duas equipes que estão muito mal na competição. Só deixei aqui um adendo, né, que se no ao vivo tiver produzindo bem, talvez eu trabalhe o mercado de gols ou talvez um amba. Próximo jogo que eu selecionei para trabalhar então foi o Osasuna contra o Getafe. O Osasuna está fazendo uma ótima campanha na La Liga, quinto colocado. Nos últimos 5 jogos só perdeu um. Tem uma defesa bastante sólida. Vou mostrar para vocês aqui. Sofreu 3 gols apenas na competição, marcou 7. Jogando em casa é mais forte ainda. Sofreu 2 gols apenas, já marcou 6 na competição. E o Getafe tem uma péssima defesa, tem um péssimo desempenho, principalmente jogando fora de casa. Já sofreu 8 gols na competição, perdeu as 2 partidas que jogou fora e fez apenas 2 gols. Então, ao meu ver, eu venho para essa partida sim para trabalhar. E eu vou trabalhar a vitória do Osasuna com uma odd de 1,75, uma odd muito boa, tendo em vista o grande favoritismo, né? Tendo em vista a péssima fase que vive o Getafe. A odd está bem alta, então eu venho nessa partida para trabalhar uma vitória do Osasuna. Próximo jogo que eu selecionei para trabalhar é o Monza contra a Juventus. O Monza é o último colocado na competição. Nos últimos 5 jogos perdeu 4 e apenas teve um empate. E esse desespero de conseguir vencer na competição, né, de ter uma vitória, vai fazer com que o Monza se exponha mais, inicie o jogo em cima da Juventus, né, comece a ceder espaços para a Juventus atacar, e a Juventus tem um bom início de jogo. As partidas que ela disputa, ela começa com bastante intensidade, geralmente marca logo no início. Então, acredito que se a Juventus marcar esse gol no início,
vai causar um desespero também na zaga do Monza, que vai começar a errar mais, porque vai ter que atacar mais também, né? Vai ter que ceder mais espaço. Então, ao meu ver, esse jogo aí é um ótimo jogo também para se trabalhar o match odds, para trabalhar a vitória da Juventus, que está com uma odd também alta, está com uma odd de 1,80. Principalmente se o Vlahovic jogar, que é um jogador que marca bastante gols. O Kostic também é um ponta bastante ofensivo, é um ótimo jogador. Então, se esses dois jogadores jogarem, vale a pena analisar esse match odds e buscar a vitória da Juventus nessa partida. Próximo jogo, Union Berlim contra o Wolfsburg. É uma partida em que a gente tem o Union Berlim como segundo colocado da Bundesliga. Ele faz uma ótima campanha jogando em casa. Ainda não perdeu, tem 2 vitórias e um empate. Marcou 6 gols, sofreu 3. Sofreu uma quantidade boa de gols, né? Mas ainda assim uma defesa sólida. Apenas um gol por partida. Enquanto jogando fora de casa, o Wolfsburg tem a 15ª campanha, né? Venceu uma e perdeu 2, já sofreu 4 gols. Ou seja, o Union Berlin tem uma defesa bastante sólida, um ataque que marca gols, tem produzido bastante no ataque, já fez 13 na competição, né? Ainda não perdeu na competição, é o segundo colocado. Acredito que com uma odd de 1,95, uma odd alta, uma odd boa, vem para vencer. Então vale a pena ficar de olho nessa partida aí para o match odds. Acredito eu que o Union Berlin vença esse jogo aí contra o Wolfsburg. Próxima partida que eu selecionei para trabalhar foi o jogo do Villarreal contra o Sevilha. É um jogo, ao meu ver, para a vitória do Villarreal e também para o mercado de gols, o mercado de over 2,5. E o Villarreal também vem com uma odd boa, uma odd de 1,70, dá para se analisar. O Villarreal tem uma transição muito forte, né, do ataque para o ataque. Joga num contra-ataque às vezes, tem uma boa marcação, seus defensores são bons. E o Sevilha sofre muitos gols, principalmente nos contra-ataques, principalmente nas transições. Na competição, o Villarreal fez 9 gols e sofreu apenas um, ou seja, está com uma defesa bastante sólida. Enquanto o Sevilha, até o momento, já sofreu 10 gols, uma média de 2 gols sofridos por jogo. Então eu venho para trabalhar nessa partida aqui o mercado de over 2,5, buscando que o Villarreal saia na frente, né? E o Sevilha vai buscar o resultado, tenha que sair mais na partida, tome o segundo e assim encaixe esse mercado de over 2,5. E também venho para trabalhar a vitória do Villarreal, que está em uma boa fase. Próximo jogo que eu venho para trabalhar, Bochum contra o Colônia. Eu venho para trabalhar esse jogo aí porque eu acredito que o Bochum, por ser o último colocado na competição, ainda não conseguiu vencer, 6 jogos, 6 derrotas, já sofreu 18 gols. Acredito que ele vá um pouco para o desespero, né, para poder buscar essa primeira vitória. E vai ceder espaços, vai dar espaço na zaga, vai dar espaço para contra-ataque. E por essa exposição, o Colônia pode aproveitar um gol, achar um gol nessa partida, porque o Colônia é uma equipe que, jogando fora de casa, vou mostrar para vocês aqui, marca gols. Em todas as partidas que jogou até agora, fora de casa, marcou pelo menos um gol. Então, marcando um gol contra o Bochum, eu acredito que ele vai se expor, ele vai vir mais ao ataque e esse jogo aí tende a abrir um mercado de over, né, para se trabalhar. Tende a ficar atraente para trabalhar esse over 2,5 ou um over 3,5 no limite. Para mim, então, esse jogo é bom para se trabalhar um mercado de gols, tendo em vista do desespero do Bochum para encontrar a primeira vitória na competição. Próximo jogo, Betis e Girona. O Betis tem uma equipe bastante ofensiva, né?
é o quarto colocado na competição, vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Tem os pontas que estão jogando bastante. Esse Rodri Sanches joga muito. O Luiz Henrique, que há pouco tempo estava no Fluminense, né? Tá jogando, se encaixou bem a equipe, né? Tá jogando bem já na Espanha. Tem o Canales que está cedendo bastante assistência, tem jogado o fino da bola novamente, né? Como se fala. E o Borja Iglesias, que tem sido o famoso pivô, está em ótima fase, né? Tem jogado bastante bem no Betis. Então eu acredito que esse jogo aí vai ser um jogo bom para se trabalhar a vitória do Betis, com uma odd também boa, uma odd de 1,75. E tendo em vista que o Betis também tem uma equipe com uma defesa bastante sólida, marcou 8 gols e sofreu apenas 3. E jogando em casa, ele fez 5 gols e não sofreu nenhum. Ou seja, o que mostra que a defesa é bastante sólida, né? Não sofreu nenhum gol, principalmente jogando em casa. E já marcou 5 gols na competição. Então, uma partida para se analisar e se trabalhar na vitória do Betis. Próximo jogo que eu selecionei, Hoffenheim contra o Freiburg. O Hoffenheim tem, jogando em casa, a melhor campanha da competição, a melhor campanha da Bundesliga. 3 jogos, 3 vitórias, já marcou 8 gols jogando em casa na competição. Enquanto o Freiburg, jogando fora de casa, tem a melhor campanha da competição, também marcando 8 gols e com 3 vitórias em 3 jogos. Ou seja, pelas duas equipes serem bastante ofensivas e pelo Hoffenheim ter a melhor campanha dentro de casa e o Freiburg ter a melhor campanha dentro de fora, na campanha fora de casa, desculpa, eu acredito que essa partida vai vir para um ambas marcam, que as duas equipes vão marcar nesse jogo, e também para um mercado de over. Dependendo aí dá para se trabalhar até um over 3,5 no limite ali, como tiver se expondo as equipes, se tiver querendo o jogo, se tiver atacando realmente, dá para trabalhar até um 3,5. Como eu vejo, essa partida aí é um jogo para ambas e um jogo para over 2,5 pelo menos. Próxima partida que eu selecionei para trabalhar é o Milan contra o Napoli. Um jogo bastante parecido com esse jogo do Hoffenheim e Freiburg, porque jogando em casa, o Milan tem a segunda melhor campanha, tem 3 jogos e 3 vitórias, marcou 9 gols e sofreu apenas 4, enquanto que o Napoli, jogando fora, tem a segunda melhor campanha da competição, 2 vitórias e um empate, marcou 7 gols e sofreu apenas 3. Ou seja, são duas equipes bastante ofensivas também, que têm ambas as segundas melhores campanhas, ora uma em casa e outra fora. O que me leva a crer que esse jogo vem para o mercado também de ambas marcam e também para o mercado de over gols. O mercado de over ali num 2,5. No final, se o Milan estiver perdendo, tendo que se expor um pouco mais, dá para trabalhar até um over 3,5, dependendo do resultado do jogo. Então acredito aí que um mercado de ambas e um mercado de over dá para se trabalhar nessa partida e é o essencial para essa partida. O próximo jogo aí é o jogo do Ceará contra o São Paulo. Ao meu ver, o Ceará vem numa boa fase aí, não perde nos últimos 4 jogos ele não perde. Certo que foram 3 empates e uma vitória, mas está numa crescente na competição. Já está colado ali no São Paulo, com a mesma pontuação. E o São Paulo jogando fora de casa não faz uma campanha muito boa. É uma equipe que tem a 15ª melhor campanha na competição jogando fora. Já sofreu 16 gols jogando fora de casa. Então, pela crescente do Ceará e pela má fase do São Paulo fora de casa, eu acredito que esse jogo aí o Ceará vença. Então eu venho para trabalhar nessa partida aí no match odds apenas. Venho para trabalhar a vitória do Ceará. O próximo jogo, Flamengo e Fluminense. Fluminense que foi eliminado agora no meio de semana da Copa do Brasil. E foi eliminado mostrando uma bastante insegurança na defesa.
principalmente quando sofre aquela marcação-pressão, quando a outra equipe está lá em cima na zaga, né, na saída de bola marcando, e esse é o estilo de jogo do Flamengo, marcar desde a saída de bola para recuperar e assim ir tocando bola, né, até chegar ao ataque, e com Pedro, com Gabigol, com Arrascaeta, acabar marcando os seus gols. Então esse jogo aí eu venho para trabalhar o mercado de over goals, tendo em vista que o Flamengo saindo na frente, o Fluminense vai ter que se expor bastante. E também venho para trabalhar a vitória do Flamengo, com uma odd de 1,65, uma odd até alta, né? Pelo estilo de jogo que se encaixa, né, na forma que o Fluminense tem dificuldade de trabalhar ali, dificuldade de jogar. Então, ao meu ver, vitória do Flamengo, o mercado de over 2,5 nessa partida aí é a melhor escolha. América Mineiro e Corinthians, um jogo onde eu acredito que vai ser um jogo de empate. O América Mineiro vem de 5 jogos sem perder, né? 2 vitórias e 3 empates. Enquanto que o Corinthians vem de 1 vitória e 2 empates nas últimas 5 partidas, sendo que 2 foram derrotas. Um time que é bom na defesa, tem a defesa sólida, o Corinthians, contra um América Mineiro que não marca muitos gols. Ao meu ver, essa partida aí vem para na competição, o Corinthians já empatou 8, enquanto que o América Mineiro empatou 6. Ao meu ver, esse jogo vem para um 0-0, no máximo 1-1. Ou seja, um jogo bom para empate, um jogo bom para se trabalhar um under 2,5. Próximo jogo, Palmeiras e Santos. Para mim esse jogo aí vem para uma vitória do Palmeiras. Jogo para over 2,5 ali. Se der para trabalhar um over 3,5 ali no limite também. O Palmeiras que está com sua atenção toda voltada para o brasileiro. Foi eliminado das outras competições, né, da Libertadores, eliminado também da Copa do Brasil. Então tem a sua atenção toda voltada para o Brasileirão. Acredito eu que vá querer vencer esse clássico, vá com toda a vontade, né? Com ímpeto, e o Santos que não vem numa fase tão boa, vem de 2 derrotas nos últimos jogos, vai tentar sair, vai tentar pressionar o Palmeiras e num contra-ataque, se levar um gol, aí abriu a cancela, já era, o Palmeiras faz o segundo, o terceiro e não para de marcar gols. Então, ao meu ver, o Palmeiras vence essa partida e vence com o over 2,5 aí. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Um jogo que eu acredito que o Atlético Paranaense vença o Cuiabá. Não venho para trabalhar um over 2,5, porque o Cuiabá é uma equipe que não sofre tantos gols assim. Então, somente a vitória do Atlético Paranaense aí num resultado 2-0, um resultado de 1-0, acredito que vai acontecer nessa partida aí. Até pelo fato do Atlético gostar de jogar com a bola e o Cuiabá tendo a necessidade, né, por estar na zona de rebaixamento, pode se expor um pouquinho mais, vai acabar sofrendo um gol. É uma equipe que não sofre muitos gols, então vai tentar se defender ali para não sofrer muito e marcar pelo menos um empate, sair do Paraná com pelo menos um empate, mas ao meu ver isso não vai acontecer. Acredito eu que o Atlético Paranaense vence essa partida sim, por um placar aí de no máximo um 2-0. Então esse aí foi o planejamento, né, do dia 18/9. Se você gostou, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, pois vai estar ajudando bastante no crescimento, vai estar ajudando bastante. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês aí no dia de trabalho. Boa gestão, bom trabalho, trabalhem com consciência, não quebrem a banca. E até amanhã. Tchau, tchau.